Bom dia, meu filho, bom dia, minha filha espiritual. Hoje gostaria de falar um pouco com vocês a respeito de um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 1 a 9. E diz assim: Jesus tomou de novo a barca e passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuravam entre si: Este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: Por que pensais mal em vossos corações? É mais fácil dizer: Teus pecados te são perdoados? Ou levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, eu digo: levanta-te, toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas, e disse-lhe: Segue-me. O homem levantou-se e seguiu Jesus. Laus tibi Christi. Querido filho, querida filha, esse evangelho que você já ouviu tantas vezes, né? Tem tantas coisas boas a nos revelar. Jesus está voltando para Cafarnaum e de repente lhe trazem um homem paralítico, um homem enfermo, um homem sofrido, um homem que não tinha muita esperança, não é? Um homem que possivelmente se lamentava da vida, chorava, resmungava, murmurava, né? Por causa da sua condição física, não podia trabalhar, não podia andar, não podia se divertir como todo mundo. Um homem que vivia como que marginalizado. Quando trazem este homem a Jesus, Jesus olha bem para esse homem e a primeira coisa que ele diz a ele é essa frase: Meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Meu Deus, por que Jesus falou isso? O homem paralítico, sofrendo, não pode trabalhar, não pode se divertir, não pode andar, não pode correr, não pode brincar com os filhos. Um homem paraplégico. Aqueles homens que têm fé, que carregam aquele homem na maca até Jesus, eles estão, de certa forma, pedindo que Jesus cure aquele homem, né? Que faça ele andar novamente e que possa assim viver uma vida como os demais. No entanto, aquilo que os homens esperam de Deus não é a mesma coisa o que Deus espera dos homens. Se, por um lado, o homem vê o exterior, por outro lado, Deus vê o interior. E o que ele viu naquele homem era algo muito mais grave, uma doença muito mais mortal do que
aquela paralisia física. E a doença que Jesus viu naquele homem era o pecado. Sim, o pecado. O pecado é uma doença. É uma doença que macula a alma, que deixa a alma doente. Santa Teresa tinha um dom muito especial, né? Ela conta na sua autobiografia que ela podia enxergar uma alma manchada pelo pecado. Ela conseguia ver a podridão. Ela conseguia sentir aquele cheiro de putrefação de uma alma em pecado mortal. E ela dizia: se todo mundo pudesse ver, sentir aquilo que eu vejo em uma alma pecadora, todo mundo correria do pecado, se afastaria e buscaria imediatamente retornar à amizade com Deus pela confissão. Pois bem, se Santa Teresa, que era uma simples mulher, um simples ser humano, tinha esse dom, imagina Jesus. Quando chegaram com este homem para Jesus, ele viu logo a podridão daquele homem. Ele viu logo o estado de putrefação daquela alma. Ele sondou suas entranhas. Ele viu naquele homem pecados de todos os tipos. Ele viu naquele homem pecado do orgulho, da soberba, da avareza, da inveja, do orgulho, da soberba, da sexualidade desregrada, do ódio. Ele viu naquele homem o pecado de quem acha que sempre está certo em tudo, que é o pecado da prepotência e da arrogância. Ele viu naquele homem o pecado de quem prefere as coisas humanas do que as coisas de Deus. Ele viu naquele homem o pecado daqueles que colocam Deus em último lugar, não daqueles que colocam Deus em primeiro lugar. Ele viu aquela alma podre, escura, fétida. E então, Jesus tem repugnância? Não. Jesus não tem repugnância daquele pecador. E mesmo ele percebendo a sujeira, a imundície daquela alma, ele ainda chama aquele homem de filho. Meu filho, coragem. Teus pecados te são perdoados. Meu Deus, quanto amor. Meu Deus, quanta magnanimidade. Quanta grandeza nas palavras de Jesus. Quem poderia chegar perto de alguém tão podre, sujo e imundo e não sair correndo, tampando o nariz e dizendo: sai para lá, coisa de outro mundo? Talvez muitos se repugnassem, muitos saíssem correndo, mas Jesus não. Jesus disse: meu filho, coragem, teus pecados estão perdoados. Quanto amor, quanta grandeza, quanta generosidade, quanta misericórdia, quanta bondade, quanta benevolência, quanta benignidade, quanta piedade. Ó meu Deus, dai a este filho e a esta filha que está ouvindo um coração semelhante ao de Cristo, que quando vir um pecador, uma pecadora pela rua, que não sinta repugnância, que não sinta nojo, mas que sinta amor, generosidade, que tenha a grandeza de Jesus de se aproximar daquela pessoa e tentar levá-la para Deus. Pois bem, naquele momento em que Jesus disse essas palavras, perdoando o pecado, limpando a alma daquele homem, naquele mesmo instante,
aquela alma podre caindo aos pedaços de podridão, de putrefação, ficou mais branca do que a neve, como diz o Salmo 50. Aquele homem não era mais aquele pobre diabo perdido, mergulhado na infâmia, no pecado, no ódio, na arrogância, na prepotência, na promiscuidade, na sexualidade desregrada, talvez, de anos, na maldade do coração. Não. Ao pronunciar aquelas palavras, Jesus santificava a alma daquele homem e deixava mais branca do que a neve. Para utilizar uma metáfora, ainda que insuficiente, para retratar a pureza da alma daquele homem que foi perdoado. E aí, claro, ouvindo isso, alguns escribas murmuravam. Murmuraram, é claro, escribas, né? Conheciam toda a lei, eram aquelas pessoas que liam a Sagrada Escritura, entendiam que só Deus podia perdoar pecado. E logo então eles disseram entre eles mesmos, né, murmurando baixinho, este homem blasfema, se referindo a Jesus, chamando Jesus de blasfemo. E aí Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, pergunta a eles, por que pensais mal em vossos corações? Ou seja, por que vocês estão achando que eu estou fazendo uma coisa errada? Por que vocês acham que eu não tenho essa autoridade? Por que vocês estão pensando mal, julgando por antecedência, que é o juízo temerário, né? É o julgamento sem conhecer nada da causa. E então Jesus continua e diz a eles, o que é mais fácil dizer, teus pecados te são perdoados? Ou dizer a esse paralítico, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, eu digo a este homem, levanta-te, toma tua cama e anda, e vai para a tua casa. E naquele mesmo momento, o homem se levantou, foi curado da paralisia física, e a multidão se encheu de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Aos homens. Veja que está no plural, porque Jesus tem esse poder de perdoar pecados. Mas ali o evangelista Mateus coloca, né, que Deus deu tal poder aos homens. Isso significa que ele sabe muito bem, porque ele já escreveu o Evangelho bem depois da morte, da ressurreição de Jesus, né? Depois que Jesus já tinha dado a autoridade aos apóstolos de perdoar pecados, portanto, aos padres. E o que nós aprendemos de tudo isso, meu irmão, minha irmã, meu filho, minha filha? Nós aprendemos que não vale a pena viver no pecado, que não vale a pena viver na imundície, que não vale a pena viver num estado de putrefação, não vale a pena viver num estado de impureza, não vale a pena viver num estado de separação de Deus, porque o pecado é isso, é um muro, é uma muralha que se põe entre nós e Deus. Assim diz Isaías, capítulo 59, versículo 1. Não são os teus pecados, não é Deus que não pode te ouvir, não é a mão de Deus que é incapaz de te salvar, mas foram teus pecados que colocaram uma barreira, um muro, uma muralha entre vós e o vosso Deus. Pois Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é Ele quem tira a barreira, é Ele quem reestabelece a ligação entre o homem e Deus, por isso religião, religa o homem a Deus, religare, religião. Muito mais do que a cura do corpo, que um dia vai para a sepultura e que vai apodrecer e que volta a matéria-prima ao seio da terra, muito mais do que isso, foi o milagre do perdão. Mas as pessoas,
Elas querem ver milagres potentosos, elas querem ver prodígios, elas querem ver espetáculos, querem ver aleijados andando, os cegos enxergando. Ótimo! Tudo isso Jesus é capaz de fazer ainda hoje. Mas o maior de todos os pecados é o milagre, o maior de todos os milagres é o milagre invisível. É aquele milagre que é capaz de transformar aquela alma entregue a Satanás, aquela alma pisoteada pelo demônio, aquela alma possuída pelo inimigo, suja, imunda, putrefata, apodrecida, mergulhada na sujeira e na imundície do pecado, transformar numa alma límpida, numa alma pura, numa alma santa, numa alma que brilha mais do que o sol, não só branca como a neve, mas que brilha mais que o sol. Uma alma agradável a Deus. Este foi o verdadeiro milagre que Jesus operou naquele momento. Meu filho, minha filha, você tem esse milagre à sua mão. Você tem esse milagre à sua mão. Corra, corra. Faça a sua lista de pecado de tudo que você lembrar. Corra ao confessionário o mais rápido possível. Tire a sua alma do lamaçal, da murmuração, da reclamação, da injúria, da ganância, da mania de apontar o dedo para o outro, da mania de reclamar da vida, da mania de colocar Deus em segundo lugar e 10º lugar, da mania de cometer todo tipo de atrocidades pela fala, pelas atitudes, pelas ações e até pelos pensamentos. Corra, vá purificar a tua alma, vá lavar e purificar as suas vestes no sangue do Cordeiro, que foi derramado para que os nossos pecados fossem perdoados. E foi aos sacerdotes, aos 12 apóstolos, aos 11, né? Porque o Judas tinha morrido. Ele disse, no dia da ressurreição, soprou sobre eles o Espírito Santo e disse: a todos que vocês perdoarem serão perdoados, e aos que vocês não perdoarem não serão perdoados, serão retidos. Essa autoridade dada aos apóstolos foi transmitida de geração em geração pela imposição das mãos, pela oração consecratória, ou seja, pela ordenação sacerdotal. E hoje, o sacerdote tem o poder de te perdoar. Corra, meu irmão, corra, vá em busca da cura, não do corpo somente. Você que sente dores no corpo, você que padece, quem sabe de uma doença terrível, quem sabe até de várias enfermidades físicas, peça sim a cura a Jesus. Ele sempre ensinou a pedir, a orar para receber. Mas lembre-se, a sua alma pode estar manchada, suja e doente. Corra para a lavanderia do sacramento da penitência. Vá ao confessionário, ajoelhe-se diante do representante de Deus. Confesse os seus pecados e Deus terá misericórdia e dirá, como Jesus disse àquele homem, assim que o viu: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Eu te abençoo. Você que está ouvindo até agora, até o final, eu abençoo você e a sua família e a sua casa, por intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, São José e São Padre Pio, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.